Atenção, chegou Chatuba, hein? Atenção, chegou Chatuba, hein? Vamos esculachar, hein? Alô, você cliente, alô, você freguesa. O Podtestes é mais uma produção da Testes da Massa Corporation. Está disponível no Spotify, YouTube e todos os agregadores. Para mais contatos, acesse o nosso Instagram, deixe seu comentário e vai lá! Atenção, Cruzeback! Ao toque de 4, já vai! Já vai! Abram alas, deixa Robespierre passar. Nesse palácio de gala se constrói o poder popular. Decundar, é revolução. Paris derruba a Bastilha, é tempo de aloprar. Sangue real faz nossa sangria. Vieram ingleses pelo mar. O mar. Não se pode esperar hoje, vem mais um dia. Guilhotina esse infeliz. Luiz acabou a monarquia. Bate pumbo, lá vem o Vladimir e faz Moscou inteira de novo sonhar. Bolchevique não é brincadeira, fuzila Romanov, faz o povo delirar. Gosto que me rosco na guilhotina, amor. Acabou o chorume, começou o termidor. Gosto que me rosco na guilhotina, amor. Acabou o chorume, começou o termidor. Praça 11. Camarada Camacho! Bem, amigos web ouvintes, nesse clima de festa, nesse clima de carnaval e revolução, chegou o grande momento que você esperava. Estamos aqui prontos para ler textos monarquistas com um time de especialistas em chorume. Estamos aqui hoje com o Boneco Falcon. Lá vem o Boneco Falcon! Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Mais um dia maravilhoso se aproxima. Mais um dia maravilhoso não, mais uma noite maravilhosa se aproxima. Textos monarquistas. Eu acho que vai ser muito mais interessante do que a nossa trilogia de textos liberais. Eu acho que vai ser um novo mundo pra gente. Talvez aí o Batman vs Superman versão Zack Snyder dos podcasts. Exatamente, temos aqui também nosso queridíssimo Firmino Calonguinha. Tudo bem, cara? É o Firmino Calonguinha. Tudo bem, vim pronto pro crime. Vim com a piroca. Vim com a guilhotina amolada, parceiro. Tá igual uma faca guinso. Vamos passar a lambida no pescoço da Petrópolis quase toda hoje. E diretamente do sul do país, o jacobino mais querido desse podcast, nosso querido Bernardo Murat. E aí, pronto para fazer esse podcast de perder a cabeça? Alô Brasil, alô você! Chegando, fazendo aí uma homenagem ao nosso querido Vanucci que nos deixou e também tomando aquela cachaçinha que ele também gostava, né? Vamos fazer esse podcast aí e mostrar que a gente pega aí coisas boas de todos os lados, né? Acho que esse podcast vai deixar isso bem claro, né? Que não é porque que tu é liberal que a gente não vai pegar as ideias boas do liberalismo. Eu acho que a monarquia tá aí, né? Ou a falta de cabeça de monarcas tá aí para provar. Exatamente. E como você é o nosso digníssimo convidado deste spin-off, né? A gente tá lançando aí o nosso Hobbit, né? Esse aqui. Né? Tem a trilogia principal, que é o Lendo Textos Liberais, e agora a gente quer expandir esse fracasso com mais uma trilogia aí. Mas vai ser bem melhor do que o Hobbit, né? Porque não precisava de 3 filmes, Peter Jackson. E o nosso convidado, né? Vai fazer as honras. Qual texto você escolheu para abrilhantar o conteúdo do podcast? Eu vou dizer que é uma escolha difícil, assim como é do Estado ou da Folha de São Paulo que teve a escolha difícil? Mas é uma escolha difícil. Eu selecionei alguns aqui, eu vou escolher Vamos ver o que sai. Eu acho que eu vou pegar
que vai dar aqui. Catolicidade, o movimento monarquista no Brasil e a maçonaria. Né? Covades, Dom Bertrand. Então, vamos começar aqui. Acho que esse texto ele põe em dúvida aí o caráter verdadeiramente monarquista do... Rapidinho, só para eu entender aqui. Esse texto envolve monarquia, catolicidade e maçonaria? Sim, é tudo uma grande conspiração. Assim que a maçonaria tá tirando o rumo aí, né? Tá faltando só o Illuminati aí no meio, né? Eu acho que ficou meio subentendido. Bom, Por favor, dá só a fonte do texto pro nosso... aqui o nome do teste é... o nome do teste não, o nome da... o nome do site é catolicidadetradite.blogspot. Então, catolicidade, na verdade, é o nome do site. Esse texto aqui é de 2017. E vamos lá. Em mais uma manifestação da, abre aspas, falsa direita, fecha aspas, brasileira, ocorrida em 23 de março de 17, ficou evidenciado quais são as forças que estão por trás dela. É verdade, um apelo de participação aos conservadores, embora as manifestações estejam sendo feitas sob os auspícios do MBL, organismo francamente liberal que chega a defender em seu programa político o fim da função social da propriedade. Propriedade privada não pode ser relativizada. Ele botou uma fonte aqui do ML, que eu não vou abrir. A convocação de uma direita conservadora às manifestações visa nada mais capturá-la para dentro do projeto liberal. Tá? Então, na cabeça dessa galera, o MBL não é conservador. Existe, sim, muito mais articulado, organizado, estruturado e com dinheiro de sobra para fazer suas pautas serem colocadas em prática. Ademais, a aliança conservadora liberal é uma impossibilidade lógica, dado que um conservador que se caracteriza por prezar costumes morais tradicionais não poderá endossar uma possível composição política entre essas duas forças e o regime hipotético de... Nossa, escreveu bem. Tá complicado. Isso aí não é porque o Bernardo não sabe ler, gente. É porque o autor não sabe escrever. Cara, uma frase gigante. Para pra respirar, cara. Parece o Fernando Henrique Cardoso quando virou colunista do New York Times. Virou não. Não sei se vocês lembram dessa história, já que a gente tá falando de monarquia, a gente tá falando de um cara que tentou ser um monarca. Um príncipe. Ele tentou ser um príncipe. O Fernando Henrique Cardoso foi convidado para ser colunista do New York Times, só que ele tinha que mandar umas colunas antes, né? E essa história é verdade. É verdade. Paulo Henrique Amorim contava ela de forma magistral. O Fernando Henrique mandou o primeiro texto pro cara, né? Que era o editor dele. Aí o cara falou assim: manda mais um. Aí ele mandou. Aí o cara, acho que a gente vai ter que atrasar mais uma semana a sua estreia. Manda mais um. Ele mandou. Aí o cara falou assim: não, cara, assim, ô Fernando, você tá com um problema e tal. Aqui a escrita aqui no New York é um pouco diferente. Manda outro. Mandou. Não foi aceito. Aí quando o Fernando Henrique ficou sem graça, que ele sacou o que tinha rolado, os caras não gostaram do texto dele. Aí ele foi e perguntou, a assessoria dele perguntou para a assessoria do New York Times o que tinha acontecido. O cara respondeu assim: o texto do Fernando Henrique Cardoso é bom, mas é gorduroso demais. Fernando Henrique que viu, né, a queda da monarquia aqui no Brasil. A caixa de gordura é a boca dele, aquele filho da puta. Ele já tinha 25 anos já. Já votava os caralho. Prossiga aí, Bernardo. Deixa eu achar onde é que eu tava aqui. Meu Deus, cara, tá ficando maravilhoso isso. Tá. Não tem uma vírgula pra você se Pois é, não tem. situar. Então, a liberdade... composição política das duas forças, hipotético, governo futuro, por exemplo, a liberdade econômica de criar uma empresa de filmes eróticos. O que é Peraí. Então, peraí, católico, maçom, Illuminati, produtor pornô, o que mais? Esse é o problema. Ó. Imagina só, tu tá entrando numa força e outra força faz filmes eróticos. Ainda nem sei se o Alexandre... Tinha o Alexandre Frota ainda naquela época, né? O Alexandre Frota que já foi pró-monarquia, se eu não tô enganado. E que em breve, agora é anarquista e em breve estará aqui no podcast. Em breve ele será, lulista igual a nós. Está ali no lista.
que afetaria a preservação de bons costumes dentro da sociedade. Por outro lado, um bom liberal não vai defenestrar a empresa de filmes eróticos. Por isso, pôr em xeque o dogma do livre mercadismo. A pergunta que fica é: o critério irá prevalecer nesse caso e em tantos outros? O da liberdade de ação econômica ou o da valorização dos costumes? Mas, apesar dessa impossibilidade lógica de conciliar as duas facções, há um número enorme de imbecis no Brasil que apostam nessa aliança espúria. Aliança que só tem trazido avanço para as pautas liberais. Viu só, cara? Dom Bertrand, isso é um apelo. Você está andando com gente que não deve. Daqui um pouco vai de até... imbecis no Brasil. Daqui a pouco o Dom Bertrand tá até no palanque do Lula, cara. Tem que tomar cuidado com isso aí. Durante os protestos pró-impeachment, foi o que vimos nas ruas. Liberais e conservadores gritando contra Dilma. Ela caiu. Ela caiu, mas Temer. Não tem vírgula. Até aqui. Só favoreceu políticas liberais. A razão disso nós mesmos já dissemos diversas vezes. Só há possibilidade de extrair ganhos reais com alianças desse tipo contra inimigos comuns. Quando se tem uma estrutura que permita forçar o lado oposto a fornecer vantagens concretas. Olha aí, cara. Um exemplo, porra. Tu sabe o que tá me lembrando esse texto? Marcelinho lendo contos eróticos, tá ligado? Aqueles contos eróticos que ele lia que não tinha uma pontuação sequer. Tá parecido com isso. Marcelinho, por razões óbvias. Um exemplo clássico. Eu não... Parecia aquele livro do Saramago, ensaio sobre a lucidez, que não tinha pontuação também, cara. Esse aí é o ensaio sobre a burrice. Fala. Um exemplo clássico é o Partido Nazista da Alemanha. Enquanto ele era apenas um entre vários partidos nacionalistas, Hitler se recusou a fazer alianças. Depois que ele conquistou o monopólio sobre a posição nacionalista no país e obteve boa votação nos albores da década de 30, aceitou fazer coalizão com os conservadores do general Hindenburg. Em 33, Hitler consegue ser nomeado primeiro-ministro, porque já estava numa posição de força que permitia a composição, sem ter que deixar de lado os partidos do NSDAP, para não dizer partido nazista. Eu preciso dizer o quão é problemático ele citar o Partido Nazista como um bom exemplo do que fazer. Eu acho que tá implícito. Porra. Todavia, a nossa direita conservadora é inculta demais para entender isso. Some-se o fato de ser teleguiada... com isso aí eu concordo. Com isso aí eu concordo. Nesses pontos aí, a gente tem que pegar o que é bom, né? Uhum. Some-se o fato de ser teleguiada por gurus que advogam liberdades econômicas junto com costumes morais, passando a impressão para o gado que a compõe que estas duas realidades podem coexistir. No que tange o assunto em tela, o papel do movimento monarquista é outro dado a ser considerado. Reunido em torno da figura do ilustre Dom Bertrand, que é apresentado por hostes de fiéis escudeiros como um homem piedoso que mereceria a alta confiança dos católicos, o movimento monarquista se coloca, por várias razões, como alternativa do Brasil em crise. A primeira razão seria institucional. O poder do rei daria estabilidade ao país cuja era republicana foi marcada por sobressaltos, golpes e impeachments, afetando a boa ordem necessária para que o país cresça. Não sei, no período monarquista teve um certo imperador que foi embora, assim, e deixou o filho de 5 anos, né? Sim, e Ciro Gomes, ele... dele? E que pra ele assumir tiveram que dar o golpe da maioridade, né? O moleque tinha 14 anos. É porque o imperador tava ficando um gagá, cara. Aí ele saiu pra comprar um cigarro, foi visto a última vez na fronteira com a Bolívia e nunca mais voltou. Ele abriu uma empresa de filmes eróticos com chalaça em Portugal. Cara, assim, ó, a proclamação da República foi uma coisa muito prática, porque o Deodoro proclamou na praça da frente da casa dele. Já começou aí, é muito mais fácil, entende? Vai na frente da casa, proclama a República, volta. Né? Bom, voltando aqui. A segunda razão, defendida por elementos católicos que entregam o dito movimento monarquista, seria moral. O rei seria Dom Luís, ou Bertrand, que pelo jeito são a mesma pessoa, teria o poder de influenciar positivamente o povo, no sentido do temor a Deus, no da prática da verdadeira religião. A questão é se, sobretudo, a figura de Bertrand estaria à altura desta missão de reconduzir o país à ordem e à fé. A dúvida se densa à medida que vemos o senhor Dom Bertrand associando-se de modo direto a lideranças maçônicas. Provaria, para dizer o mínimo, a sua falta de compreensão do contexto real das forças políticas que nos ameaçam. Show de realidade. Em todas as manifestações do MBL lá esteve o movimento monárquico e a figura de Bertrand. Outro membro do Família Real presente nelas é o senhor Luís Felipe de Orleans e Bragança,
Um franco apoiador do liberalismo, como bem sabemos. Alguns aduzem que Felipe não representa o movimento monárquico. Que seja, mas Bertrand sem dúvida representa. Depois de frequentar eventos promovidos pelo Mises Brasil, que eu acredito que tem um texto deles aí também, né? Órgão que milita pela filosofia econômica de Ludwig von Mises, que, entre outras coisas, sempre defendeu que a igreja foi um fator de atraso para a civilização ocidental. Agora eis que Dom Bertrand aparece num carro de som patrocinado pelo Avança Maçons Brasil. Cara, uma coisa que a gente percebe nesse texto aí é que o autor não se preocupa em absolutamente discutir qualquer alternativa econômica. A única preocupação desse jovem mancebo é que o país seja católico. Cara, mas acho que ao longo desse texto é isso. Assim, Mas será que ele não foi um visionário? Em que sentido? Firmino. Se ele tivesse em 2021... Falar merda. Não, falar merda é normal. Mas imagina esse cara, o cara falando merda não gosta de maçonaria e não gosta de neopentecostal, queria que o Brasil fosse católico. Gente, vamos olhar ao nosso redor. Será que ele não tinha um fundinho de razão? Eu acho que, né, aquele relógio parado acerta. Tô dizendo exatamente. Porra, cara. Mas que maluco esdrúxulo, até porque eu, obviamente, eu tô falando essa porra de sacanagem, até porque um filho da puta desse não defendia um país católico da teologia da libertação, defendia um país católico do Opus Dei, com certeza. Claro. Mas, cara, eu acho que a gente vai ver nesses textos todos que passam por cima, assim, da questão da escravidão, a questão de, assim, né, como tinha livre iniciativa naquela época, assim, um bando de escravos fazendo o resto das coisas. Cara, no Rio de Janeiro tem uma figura muito engraçada, eu não sei se o Falcon conhece, que é a figura do goteira. Lá na Baixada tem muito essa porra. Sabe o que é goteira, Falcon? De nome assim, não, mas se tu me explicar... Goteira é a figura da maçonaria que ele finge que é maçom porque ele acha que ele vai ter os ganhos que o maçom tem. Então o cara estuda alguns símbolos da maçonaria, alguma assinatura, o cara aguarda... Aí chama de goteira. É o falso Eu nunca tinha escutado esse termo aí, não. Mas eu conheço até um cara que é assim. E tem então, por isso que vende esse adesivo de maçonaria em banca de jornal. Uhum. Ele é tipo coach de maçom, então. É tipo amiguícia. Exatamente. Essa é a melhor questão, amiguícia. Teve uma história muito grave aqui em Florianópolis, da maçonaria, envolvendo violação e tal. E foi o seguinte, tinha um moleque... eu conheço essa história aí, pô. Vai, continua. Eu já ouvi falar. Tinha um moleque jogando bola perto do não é o templo maçônico, tem outro nome ali e tal. Grande Oriente. O Oriente, isso ali, o Grande Oriente, que não é o relógio. Aí o moleque dá uma bolada, chuta a bola sem querer dentro da maçonaria. Aí a bola cai lá dentro, ele pula o muro pra pegar a bola. A arrumação pega lá os caras lá estavam no meio do culto lá com um bode, caralho. Aí eles pegam o molequinho, mano, e enrabam o moleque, pá! Aí, caralho, o moleque fica bolado, devolve a bola, o moleque volta chorando. Aí os amiguinhos dele perguntam assim: caralho, o que aconteceu? Por que tu demorou tanto lá dentro? Ele, porra, não posso falar muita coisa não, porque agora eu sou maçom também. Porra. Agora, eu tenho a pergunta agora. Eu deixo isso ou eu corto na edição? Pois é. Eu ia perguntar essa porra agora dele. Essa eu vou deixar pra vocês aí. Eu corto ou deixo? Eu sou convidado, né, cara? Mas Mas tá teu nome depois lá. Vou fazer o concílio papal pra ver se deixa eu corto depois. Cara, eu tava falando aquele episódio de South Park que vai começa a denunciar, o padre de South Park vai denunciar a pedofilia, alguma coisa assim, e vai até o Vaticano e chega lá e fala com o Papa. E aí chega lá e tá o Papa era o João Paulo II, então eles desenham um Papa muito caquético, podre, se cagando nas calças, assim. Tá, olha aqui, ó, a gente não pode, que história é essa? Estão transando com o menininho, não pode mais fazer isso. E o Papa, tá aí, com quem é que a gente vai transar então? Bom, eu achei legal que você descreveu que desenharam um papa caquético. Pô, mas ele era desse jeito mesmo. Sim, mas era muito pior. Foi realista o desenho. Ai, caralho. Vamos lá. Segundo elemento do movimento monárquico bertrandista, olha só, o bertrandismo vai ser grande. No Brasil. A estratégia seria a maçonaria como
usar a maçonaria como prostituta para implantar uma monarquia. A Depois manha fazer vai o ser a céu. maior. Aí tem assim, ó, tem um print muito mal feito que ele provavelmente fez no Paintbrush. Sabe? Fica aquela parte branca assim, que eu não consigo ler. O ingenuísmo de alguns monarquistas é tamanho que ficamos deveras impressionados com ele, dado que é necessário ser muito irrealista para levar a sério esta pataquada. O mais interessante nisso é que Dom Bertrand se coloca como alguém que admira Plínio Corrêa de Oliveira, o fundador da TFP, que eu não sei o que é TFP. Mas vejamos que Oliveira... Tradição, família e prosperidade. E pátria, eu acho. Acho que TFP é isso. Digamos que Oliveira diz sobre maçonaria. As forças propulsoras da revolução têm sido manipuladas. Abre aspas, agora é o que o Plínio Corrêa fala. Têm sido manipuladas até aqui por agentes sagacíssimos, que delas têm servido com meios para realizar o processo revolucionário. De modo geral, podem qualificar-se agentes da revolução todas as seitas, de qualquer natureza, engendradas por ela, desde seu nascedouro até nossos dias, para a difusão do pensamento ou articulação das tramas revolucionárias. Porém, a seita mestra, em torno da qual todas se articulam como simples forças auxiliares, por vezes conscientemente, outras vezes não, é a maçonaria, segundo claramente decorre dos documentos pontífices, especialmente a encíclica Humanum Genus de Leão XIII, de 20 de abril de 1884. É uma encíclica de 1884 muito boa para explicar a realidade atual dos... Enfim, o êxito, assim como a monarquia, é um ótimo sistema político. O êxito que até aqui tem alcançado esses conspiradores, e particularmente a maçonaria, deve-se não só ao fato de possuir... Deve-se não só ou deve-se não só? Eu acho que deve-se não só ao fato. Dois S aqui. Ao fato de possuírem incontestável capacidade de se articularem e conspirarem, mas também ao seu lúcido conhecimento do que seja a essência da profunda revolução e de como utilizar as leis naturais. Falamos da política, da sociologia, da psicologia, da arte e da economia. Todas as leis naturais, tá ligado, galera? Porra, pode crer, bicho. Para progredir a A realização. sociologia é uma lei natural, tá aí. Cara, Eu pensava que tinha surgido no século XIX. Não, é natural, cara. Direito natural à propriedade também, tudo isso é natural. Cara. Tudo bem que antes era o direito divino que era natural e depois virou da propriedade, mas... Bom, nesse sentido, os agentes do caos e da subversão fazem como o cientista, que em vez de agir por si só, estuda e põe em ação forças 1000 vezes mais poderosas da natureza. Vamos ver. O texto acima deixa clara a sagacidade da maçonaria em se valer de articulações do conhecimento da natureza humana para atingir suas metas revolucionárias. É exatamente isso que está acontecendo. Esse cientista... Tá em caps aqui. É isso aí. É exatamente isso que está acontecendo agora no seio do movimento monárquico brasileiro. Deixa eu ver se eu entendi. Está ocorrendo a infiltração dos maçons no seio monárquico brasileiro. As suas ideias científicas... Cara, vê quão merda é o movimento monárquico. Que o maçom é um cara muito pra frente. Pra frentex. Maluco. Será que Bertrand é tão pouco sagaz que nada percebe sobre essa trama? Como católicos devemos fazer o juízo mais favorável possível de um semelhante? A não ser que ele seja índio. Evitando manchar-lhe a reputação. Se podemos admitir razões outras para suas ações que não a malícia pura e simples. Nem sempre, porém, é tão fácil fazer isso quando alguém se imiscuiu com tanta frequência com aqueles que são inimigos declarados da Igreja. É patente que o movimento monárquico virou, em certa medida, vetor para filoliberalismo maçonizante. Cara, o Papa não é maçom? Que é uma pergunta, não tem essa história que, tipo, o alto da Igreja Católica é maçom. Bom, basta ligarmos alguns pontos. Dom Bertrand em reunião do Círculo Monárquico. À sua direita, Antônio da Cruz. Inolvidável Antônio da Cruz, presidente do Instituto Brasil Imperial, que é notório conhecido maçom. Luiz Felipe de Orleans e Bragança. E tem as fotos. Do Avança Maçons Brasil. Manifestação do 26/3 sob auspícios da maçonaria. Sobre tudo isso nos resta a pergunta. Por que Bertrand permite que um notório maçom seja presidente de um instituto que pretende falar em nome dos interesses da família imperial? Por quê? Tudo é apenas burrice, ingenuidade, ou trata-se de estratégia de usar a maçonaria para os fins bertrandistas. O bertrandismo aí de novo. Voltou a aparecer aí, ó. Bertrandismo, Bertrandismo cultural ou barbárie. Irmão. Os maçons que não abram os olhos. E depois de restaurado o Império, as lojas vão continuar tendo lugar no Brasil?
Cara, o Porque, Pedro olha só, I era maçom, e aí os o Barão de Rio maçons... Branco era maçom. O Aécio Neves era maçom. Cara, o Barão de Rio Branco era maçom e ele, né, e ele era Barão de Rio Branco no período do Dom Pedro II, assim, né? Duque de Caxias era maçom. Pois é, acho que o Dom Pedro também era. O Dom Pedro, ele era maçom, mas aí os maçons reclamaram alguma parada no... Acho que foi da Constituição outorgada, se eu não me engano. O Firmino, que é professor de história, deve saber mais que eu, né? E os maçons reclamaram lá da Constituição outorgada, não foi isso? Cara, Mas nesse não foi caso no final? especificamente eu não sei mais do que você, não. E aí o Dom Pedro I, pau no cu aí da maçonaria, tô fora e vou banir vocês. Ah, eu achei que isso tinha sido no final com o Dom Pedro II, cara. Mas enfim, cara, grandes figuras do Império eram maçons. Enfim, tá, perguntas que não querem calar. Até hoje, o príncipe Rafael de Orleans e Bragança, provavelmente, que é uma cópia mal feita do cabeça de caixa d'água Carlos Bolsonaro, também deve ser maçom. Cara, o mais foda desses príncipes aí, né, cara, é que todos têm olho azul, são brancos e conseguem ser feios, até mesmo o padrão de beleza ocidental. É português, cara. Português é tudo feio, mano. Cara, Aquele queixo de Habsburgo. aquele queixo de Habsburgo, é isso aí, aquela boca de cachoeira. O cara vai embaixo da cachoeira e morre afogado. É o queixo do Bolsa, né? É. Nossa, meu. No fundo parece que Dom Bertrand está mais perdido que segue em tiroteio. Ora participa de um evento patrocinado por MBL, que apoiou a Operação Carne Fraca no Brasil, algo que prejudica diretamente o nosso agronegócio. Olha aí, ó. Ora protesta contra a Bertrand operação. é o Bertrand desenvolvimentismo, isso aí. Isso aí, verdade. Melhor que o Ciro já. Uma conspiração de ambientalistas, como ele mesmo deixou claro em seu blog. Um blog chamado Paz no Campo. Tá? Ora, se o MBL apoia essa operação, ele não faz parte da conspiração globalista. Olha aí, ó, tava demorando. Contrário aos nossos interesses como nação? Pareceu. Então, por que fazer coro com as manifestações que existem justamente para que a pauta do MBL se imponha no Brasil? Cara, isso é um... Covardes. Desculpa, Bernardo. Isso é um texto nacional bolchevique, cara. Não, sério, no sentido ruim da palavra. Até porque, aliás, nacional bolchevique não tem como ser bom. Mas é o texto quando começa a falar de globalismo, começa a criticar MBL, começa a criticar a maçonaria, começa a falar de tradição católica e tal. Os caras são da quarta teoria política, porra. Estão bem próximos mesmo. Pelo menos próximo. Não, pelo menos assim, ó, eles têm alguma coisa que é o seguinte, tipo... eles têm uma certa noção de nacionalismo, assim, por mais chauvinista e podre que seja. Então é isso aí, cara. Eu achei que não era um texto pró-monarquia, no fim das contas, mas é bem engraçado. É um texto anti-maçônico, né? No final das contas. Será que o cara que escreveu esse texto ele é professor o rapaz... Ele é professor de histórico. Será que ele era o rapaz que chutou uma bola na maçonaria lá em Floripa? Deve ter sido. Deve ser. E ele termina esse texto aqui. Eu sempre gosto de ler os comentários, né? Sempre gosto de ler os comentários do... Aí, 50 anos depois, esse garoto tentou fazer a Superliga Europeia. E o nome dele era nada mais, nada menos que Florentino Pérez. Desculpa, Camacho. Vamos lá, cara. Agora, por favor, Falcon, qual o seu texto? Então, eu tenho um texto aqui que me interessou bastante, que é do site Monarquia Constitucional. Eita, peraí. Eu não sei se é um artigo dentro do Jus Brasil, eu não entendi isso. É um artigo dentro do Jus Brasil, mas do Monarquia Constitucional, que é uma pessoa que tem um... Eu não sei se ele tem um blog dentro do Jus Brasil, eu não sei. Não entendi direito, não. O texto se chama O que me faz ser monarquista? Uma imagem bonita e tal. Enfim. Ele começa o texto com: não há mais dúvidas históricas que, apesar dos problemas que a monarquia enfrentava ao fim do século XIX, dificilmente as forças republicanas teriam força para pôr fim ao regime monárquico. E por que deram? Alguém vacilou no meio do caminho. A República no Brasil... Pode falar, Dana. É que o imperador tropeçou quando entrou no baile e todo mundo viu que já não dava mais. Provavelmente. A República no Brasil é um acidente. Um acidente que custou e custa muito caro ao nosso país.
graças ao atabalhoado golpe liderado por um marechal do exército que só queria retirar outro ouro preto do ministério. O Brasil foi entregue às oligarquias regionais e desde então não sabe o que é ter um estadista no poder. Porra, que pica. Não, porque antes não tinha nenhuma oligarquia do poder. Não, porra, era só gente fina. Não existia voto censitário, né? Rapaz, Imagina. era um paraíso isso aqui. É muito bom, eu tinha até escravo, velho. E por conta da escravidão, que permitia aos senhores de engenho açoitar os escravos, existia o quê? Paz no campo. Exato, porque, e também não É o que eles buscam. E também não existia violência Paga o contra a negócio mulher. pegava. E não existia cota. Não existia nem universidade. Não existia, não existia PEC das empregadas. Não, era uma maravilha. Tinha carteira de trabalho. Não, Não precisava. às vezes, Todo mundo era empregado, ou era escravo. Não tinha surto de varíola também. Era tranquilo. às vezes, me recordo de uma conversa que tive com um professor que admiro muito. Lembro como ele ficou surpreso ao descobrir que, mesmo sendo monarquista, não defendo que esta seja aplicada em todos os países. Não vejo sentido algum ver os Estados Unidos como uma monarquia, pois a cultura e a tradição norte-americana sempre foi republicana, e portanto defendo que o Brasil deva voltar a ser uma monarquia. Afinal, esta é a nossa cultura e tradição política. Porra, é óbvio, né? Claro. É mais batendo aquilo. Tem escravo, né? Fazenda grande. É a nossa cultura, cara. Exatamente. Olha, nem sempre. E ainda tá errado isso aí, viu? Porque antes da independência dos Estados Unidos, você tinha grandes produtores rurais Que eram, que porra, eram a favor de continuar sendo colônia da Inglaterra. Porque eles estavam lucrando muito mais. Porra. a mamatinha. Make Mamata Great Again, pô. Exato. Peraí que eu me perdi agora. Tava nos Estados Unidos e tal. Lembrei, aqui, peguei. A surpresa de meu professor me fez refletir e pensar que muitas pessoas poderiam ter a mesma dúvida. Então resolvi escrever a respeito, sobre os motivos que me levaram a acreditar que a restauração da coroa brasileira é o melhor para o nosso país. Nessas horas tem tudo pra sair um texto maravilhoso, né? Você agora vem, hein? Eu compreendi a surpresa de meu professor. Afinal, geralmente as pessoas que defendem alguma posição política o fazem por acreditar que aquele modelo é o melhor para todos, que seus ideais seriam um absoluto político para todos. Assim é com os comunistas, com os anarquistas e com todos os demais istas. Mas o que me move a acreditar que a monarquia seria o melhor para nosso Brasil está muito longe do fato de acreditar que a monarquia é a melhor forma de governo existente. Peraí, ele não é ista também não, né? Ele não é monarquista, ele é monarqueiro. Não, então. exato. Eu ia procurar Ele é uma tipo outra palavra. Ele é tipo José Murilo de Carvalho. O que me leva a acreditar que a monarquia deva ser restaurada não Tá é enrolando, hein? O cara tá enrolando. Fala pra logo, caralho, cara. tá? Pra caralho. O que me leva a acreditar que a monarquia deva ser restaurada não é o fato de acreditar ser este ou aquele o melhor modelo, mas uma coleção de motivos que descrevo a seguir. Primeiro ponto. A nossa república é uma farsa que nasce de interesses escusos. Concordo. O reinado de Pedro II havia acabado com a instabilidade política do período de regência, trazido ao país um longo tempo de estabilidade e progresso. Peraí. Pode falar. Essa instabilidade política no período da regência foi causada porque o Dom Pedro I abdicou e foi pra Portugal. Justamente pela monarquia, né? Meteu o pé. Porra, assim, que eu saiba, Dom Pedro I não foi eleito, não era presidente, né? Ele era imperador do Brasil. Mas, Detalhe, vamos lá. Cara, é uma exceção à regra. Exceção pra confirmar a regra. Cara, depois vamos ler aquele texto lá que fala que o Brasil era uma grande potência política. Seja lá o que Vamos sim. Não, você pode ler esse, vamos lá. O que seria uma potência Boa política? pergunta, a gente pode debater aqui. Então vai lá. Deve ser vários políticos, enfim. É fato que este avanço não chegava em todas as cidades brasileiras. Poxa vida. Assim como não chegava nas cidades inglesas, mas com ele começamos a ter saneamento básico, linhas de ferro para trem, telégrafo, telefone e outros avanços. Ou seja, Peraí. pô, Telégrafo, isso cara. era pica. Porque, pô, Desculpa. a população inteira tava com um telégrafo, um telefone, um Celtinha na garagem.
Pô, peraí. Eu já tô Pô, meu tataravô lá passando um xalalá no telégrafo aí. Ô, meu irmão. Mandando meu tudo pelo telégrafo. Meu tataravô lá em Pacuti, no interior do Ceará, com certeza, bicho, ele se comunicava com os parentes monarquistas dele na Inglaterra por meio de telégrafo, né? Ia todo mundo na casa dele. Opa, seu Camacho, deixa eu passar um telégrafo aqui pra minha porque na época cunhada não tinha lá zap. em São João del Rei, né? Que era o zap da época. Cara, esse negócio aqui de que começamos a ter saneamento básico, bicho, Não temos até hoje, né, cara? Terminou de ter saneamento bicho, básico. em Fortaleza, em 1877, teve uma epidemia de varíola que matou 1.000 pessoas numa noite. A cidade tinha 30 mil habitantes. E muito disso foi por conta, né? A chamada Noite dos Mil Mortos foi por conta da ineficácia e da total falta de atenção que o governo, tanto estadual quanto o imperial, tiveram. Porque tinha vacina, inclusive, que foi criada por um sanitarista, Rodolfo Teófilo. E tentou vender pro governo e falar: porra, não, varíola é só uma doencinha aí, tá ok? Não vai dar nada, não. Tiveram que fechar o cemitério, porra. Construíram um cemitério às pressas. Tinha gente que não era enterrada, a cidade estava cheia de cadáveres na rua e deixava um mau cheiro altíssimo. Os coveiros tinham que tomar cachaça para poder aguentar o tranco. Contrataram retirantes para servirem de coveiros, e muitos desses retirantes morreram também infectados. Que saneamento básico era esse, cara? Rapaz, isso parece aí o Covid-19 hoje em dia, hein? Que saneamento básico era esse, cara? Aqui também tinha a figura dos tigres, né? Que eram os escravos que em Fortaleza eram... Isso é um bagulho, cara, que quando eu aprendi isso na aula de história, foi um negócio que me deixou tão chocado, cara, que eu guardei isso assim, eu cheguei... tigres. Eu trouxe isso pra dentro de casa, cara, eu dormi mal, eu lembro disso até hoje, cara. Porra, devia ter também. o quê? Uns 14 anos de idade no máximo. Não, só para explicar 32. aí para nossa audiência, que eram os tigres, né? Eram os escravos que eram responsáveis por jogar os dejetos humanos no mar. Merda, Xixi, cocô, bosta. E enquanto eles carregavam os baldes com os Na dejetos, cabeça. porque não tinha saneamento básico, aquele chorume amarelo escorria pelas suas peles negras e aí a população chamavam de tigres. E é manchando também, né? Exato. Ia manchando também. O sol batendo ali no Rio, em Fortaleza. Ureia e o Recife. caralho. Porra. Nossa. Cara, isso aí eu não consigo tipo, esquecer isso, cara. Tipo, o Brasil é império, era um país onde a galera pagava escravo para jogar xixi e cocô no mar, cara. Que saneamento básico que tinha nesse país. Além de trazer para o Brasil parte dos avanços tecnológicos que surgiam nos Estados Unidos e Europa, por isso que, pô, tinha um Celtinha aqui, todo mundo tinha aqui. Porra, cara, o Dom Pedro II, ele trouxe o telefone, só que ele não tinha para quem ligar. Isso aí é... Detalhe. Aí tu quer que o cara dê tudo de graça também, né, velho? É lógico. É a mesma coisa que tu comprar um celular lá no AliExpress na China, mas, porra, ele não funciona aqui porque a Anatel não regularizou, pô. Só você tem ele, mas você tem ele. A burocracia estatal. Exatamente. Se fosse monarquia. A Constituição da República. Pô, se fosse um bertrandismo aí, não teria essas porra. Peraí. Além de trazer... Além de trazer para o Brasil parte dos avanços tecnológicos que surgiam nos Estados Unidos e Europa, foi por meio da família real brasileira que a maior injustiça do Brasil começa a ser corrigida: a escravidão. Isso aí. Inegável. Peraí, não foi a mesma família que trouxe escravos pra cá? Então, mas isso aí é só um detalhe, né, cara? O que vale é só aquele quase ano inteiro que eles ficaram no governo sem escravidão. Se fosse coisa de 200, 300 anos. Tem a ver com a pressão inglesa, não. A gente se foca muito em 388 anos, né, cara? Não, cara. Você besteira, bobagem. Mas e aqueles 5 anos que eles sofreram aquela pressão do caralho pra abolir? Então, isso aí você esquece, né?
Você foca só depois- nos outros 300 anos. E o fato de ter caído porque aboliu a escravidão também. Ah, porra, você tá sendo muito escrotinho. Não, mas foda mesmo é o PT que imputou 13 anos de comunismo no Brasil. Não, só o PRI teve algo semelhante a isso, de acordo com o Diogo Mainardi. Só o PRI. O Diogo Mainardi de joelhos pedindo, por favor, se alguém tem alguma coisa contra o Lula, por favor, me mande. Esse é um dos melhores vídeos da internet. É inegável a participação ativa da realeza brasileira na abolição, com certeza. Inclusive sendo um dos motivos para sua queda. Uma boa parte dos republicanos eram contrários à abolição por motivos óbvios. A maior força dos republicanos estava nos cafeicultores paulistas e estes não estavam dispostos a abrir a mão de sua principal força de trabalho. Tanto que quando eles assumiram, eles restauraram a escravidão. Que eles... Tá precisando, né? E o tema da escravidão era tão delicado para os republicanos que no Manifesto Republicano de 1870 a escravidão nem é citada no documento. Militares e fazendeiros então se unem para retirar do poder a monarquia. Travestidos de ideias republicanas, eles escorraçaram a família imperial do país apenas para defender seus interesses, sem o menor apoio popular que assistia aquilo tudo. Bestializado, atônito, surpreso e sem conhecer o que significava. Então eu posso presumir por isso que a população não tinha educação. Estava em choque. Menina. Cara, eu posso apostar que meu tataravô Camacho, lá no interior do Ceará, em Pacuti, ficou sabendo da queda do Império uns 10 anos depois, assim, com certeza. Igual o Marinho. É igual o Marinho. Sabia não? Sabia. Que merda, hein? Que merda, hein? Já tava o Floriano Peixoto já. Ele, pô, que merda, hein? Porra, não, eu já tava chegando Getúlio, cara. Você não vai poder votar mais agora, Estado Novo. Aí, eu podia. Tipo... Não, ué, não podia votar, não? Que merda, hein? Peraí. Como relata. Como relata o fulano aí. Portanto, é fácil ver que nem de longe a República nasce no Brasil do anseio popular, como ocorreu nas repúblicas que hoje vemos como exemplos. O que é que nasceu no Brasil do anseio popular, cara? A independência não nasceu do anseio popular. A República Estadunidense surgiu de muito anseio popular, velho. Só tu ver ali aquela galera escravizada, muito anseio popular que tinha ali pra... Eu quero ser escravo de verdade, entende? Quero ser escravo independente. Esse tipo de coisa aí. Muito anseio popular, cara. Por amar este país que sou monarquista. Pode parecer um clichê o título acima, mas não é. Na verdade, sintetiza bem o sentimento daqueles que defenderam a monarquia quando o golpe republicano foi dado, e o espírito dos que, assim como eu, desejam ver novamente o Brasil como um império. Não gastarei muitas palavras neste assunto. Cara, sobre assim, isso. Diga. Assim, o Brasil era tão foda, era um império tão bacana, assim, tão potência política, de um jeito que entrou em guerra com a Argentina por conta da província Cisplatina, ninguém ganhou e nasceu o Uruguai. Cara, o Uruguai é aquela... Cara, eu dei aula na fronteira, né? O Uruguai é... Cara, eu ficava meio assim, tipo, eu não falava isso pros alunos, cara, mas... O Uruguai é aquilo tipo, deu errado, saiu o Uruguai, assim. Pois é, tipo... Agora é um país. Aí depois inventaram o Artigas ali, que nem morava mais no Uruguai. Eu tenho uma... o país. Mas, enfim, Eu tenho uma grande dúvida. Isso, eles perderam o Uruguai, aí para compensar eles compraram o Acre. Eu acho que foi tipo aquele negócio aquela vontade de, pelo menos para dizer assim, não perdemos. Cara. Assim, perderam o doce de leite, mas ganharam o seringal. Exatamente. Segundo um grande historiador do futebol latino-americano, Chilaver, eles trocaram o Acre por um cavalo. O que, evidentemente, é uma grande mentira. E o Chilaver é um grande filho da puta, porque ele é um puta de um fascista, né? Ainda tem isso. É mesmo? Não sabia disso. Cara, o Acre... Um grande babaca. Não tinha ninguém no Acre, né? Quem basicamente colonizou o Acre foram os cearenses, pô. Inclusive, tem a família de Marina verdade. Silva. Aqui na minha rua que é parente da Marina Silva.
primo em segundo e terceiro grau. Sim, né, meu? Todo mundo do Acre é parente da Marina Silva. Né? Mas esse Manaus... Não, mas no Ceará também. Sabia que teve um grande êxodo do Ceará pra... porra. É uma arrogância do caralho falar isso com o Camacho. Mas, tipo... Não, fala. Mas assim, não só no Acre, né, Camacho? É no... Norte inteiro, né, cara? Em Manaus também, né? Região norte quase toda. Só, eles citam aqui o cara que é o Christian Edward Lynch nesse texto. Esse cara é professor da UERJ, velho. Vou chegar ali agora, peraí, Cara, vou começar cara, aqui, peraí. O cara é professor da UERJ e ele tava no Brasil Paralelo esses tempos. Não gastarei muitas palavras neste assunto. Sobre isso, deixa a declaração do cientista político Christian Edward Cyril Lynch sobre o que fazia Joaquim Nabuco a defender a monarquia. Esta declaração foi extraída do documentário da TV Senado Nabuco? Porra, essa? Não, Nabuco. Não, eu tô lendo errado? Ah, não, Nabuco.doc, tá. Gente, assim, só um aviso pros ouvintes. Não é que a gente tá lendo errado. Mais uma vez reiterar aqui que essa galera não sabe escrever, tá ligado? Aí é difícil. Esta declaração foi extraída do documentário da TV Senado. Nabuco... Porra, Ponto doc. Acho que é teve... isso. É porque botou um espaço antes do doc, aí ficou foda. Vou tirar essa parte porque ele fala assim... Enfim, foda-se. O documentário conta a história de uma das maiores figuras do Brasil, Joaquim Nabuco. Grande político e defensor incontestável da abolição da escravidão. Nabuco é uma figura que exemplifica bem o que disse Rui Barbosa na frase supracitada neste texto. Christian Edward, amigo de nosso querido Bernardo, ao falar sobre o que levava Nabuco a defender a monarquia, mostra bem o espírito que possuía, muito diferente do egoísmo retratado por Rui Barbosa e outros... deu soluço agora, pessoal, peraí. Muito diferente do egoísmo retratado por Rui Barbosa e outros republicanos que viram a República havia feito com o Brasil. Diz Christian Edward sobre o que levava Nabuco a ser monarquista. Justamente porque ele tinha este sentimento republicano, cívico, sentimento de coisa pública, contra o egoísmo, patrimonialismo, privatismo, é que ele era monarquista. Porque ele achava que a construção de uma sociedade republicana no Brasil, a menos até aonde ele podia ver, era mais fácil do que debaixo daquela forma monárquica do que na forma republicana que se avizinhava, como militarista, ditatorial ou oligárquico. E foi a solução oligárquica que acabou se consolidando, acabou se confirmando até 1930. A monarquia tinha muito mais uma perspectiva de plataforma de um Estado de Direito e se democratizar na frente e ser um regime de respeito à coisa pública do que a república que se havia instalado ali. Que pariu, que coisa... É isso. É tipo aquele plano do Bresser que o pobre sempre ganha depois. Puta merda. E depois nunca chega. Eu até me arrependi de ter lido essa frase. A monarquia ia se democratizar lá na frente, cara. Lá na frente ia. Confia, estilo Paulo Guedes. Aquele meme do Will Smith, assim, confia, tá ligado? Eu acho que já tá bom desse texto, já que eu não aguento mais ler essa porra, não. Cara, maravilhoso, né? Porque a monarquia era muito democrática. Cara, já tinha abolido a escravidão ali, ó. A democracia tava logo ali, cara. A monarquia não matou o padre Mororó num oba-oba. Ela chamou pra conversar, né? Foi convidada a se retirar, igual na... Mas são esses fatos isolados aí que aconteceram por 3 séculos no Brasil. Eu vou ler só o finalzinho assim pra gente finalizar. É preciso recordar que o projeto republicano não nasceu com o intuito de transformar o Brasil em uma grande nação, mas nasce dos interesses oligárquicos e de uma utopia republicana montada a partir de um Frankenstein entre os Estados Unidos e a República Francesa. Que pica, hein? Os verdadeiros democratas, aqueles que defendiam um país respeitado e digno, foram execrados junto com a família imperial. A República fez um esforço imenso para apagar da história quem de fato defendia o melhor projeto de nação para este povo. E esta história precisa ser contada. É lógico, né, pô? Eles eram o dono dessa porra, né? É inaceitável que após mais de 120 anos de uma república fracassada, os brasileiros não conheçam verdadeiramente nosso período imperial. É inaceitável ver os brasileiros tratando o império a partir de uma imagem falsa e falaciosa criada apenas com o intuito de sujar, apagar a história imperial. Isso aí. Não pode ser
tolerado. Os monarquistas que conhecem bem o período imperial. Quer dizer, mas eles conhecem, são tudo filha da puta mesmo. É lógico, porra. Mas aí, assim, eu tava falando antes com o Camacho, que, né, mas acho que assim, ó, tu vê que a gente vendo aqui os monarquistas, a gente vê que houveram coisas boas nos liberais. O liberal começou essa moda de tirar a cabeça, de pegar essas coisas boas. Tem que levar pra gente essas coisas boas, entende? sim. Não foi o Lenin que fez algo parecido lá na... Não, os bolcheviques apenas copiaram o modus operandi dos liberais radicais ali da Tem que pegar Revolução Francesa. coisa boa a gente tem que levar conosco, entende? Tava um parente meu esse tempo aí, tava, não, porque Lenin matou criança. Então, olha, eu não sei se foi Lenin que deu a ordem, mas tinha que matar. Filho de rei tem que morrer, entende? Esse tipo de coisa. Ah, os filhos do Harry, da Meghan. Cara, preciso dizer o que tem que fazer. Né? Esse tipo de coisa a gente tem que pegar os exemplos bons aí dos liberais. Inclusive, a guilhotina, ela era uma pena capital reservada apenas aos nobres antes da Revolução Francesa. Quando os jacobinos instauraram o termidor entre 1793 e 1794, a guilhotina foi usada como propaganda política. Olha só, agora todo filho da puta vai morrer do mesmo jeito, seja ele nobre ou plebeu. Ou seja, era uma democracia popular baseada numa pena capital inerente a todos os cidadãos. E isso meio que estabelecia um projeto de justiça popular. Né? Porque, vem cá, você aí que defende monarquia, que acho que não está ouvindo aqui, né? Assim, os métodos de tortura da ditadura militar e de outras ditaduras como a do Franco, que usava o garrote vil para matar oposicionistas até a década de 70, não do século XIX, tá? Mas do século XX, tá? Eram muito mais atrozes e desumanas do que a guilhotina. Pau de arara. O próprio pau de arara, pô. O Ustra ninguém fala que o Ustra é um sanguinário, né? As pessoas vão ficar com medinho de falar isso. Porra, o Robespierre nunca enfiou rato em genitália de prisioneira. Tá? Então, é muito essa coisa do Edmund Burke, da Hannah Arendt, né? De vilanizar revoluções populares. Né? Enfim, é isso. Então, meus amiguinhos, nós vamos encerrar por aqui essa primeira parte do texto monarquista. Ficou muito grande. Esses caras, infelizmente, são muito prolixos. E no próximo episódio, com esse mesmo time de notáveis, teremos o texto do Firmino e o meu texto. Mas antes da gente concluir este maravilhoso episódio, Falcon, você tem algo para compartilhar conosco, não é mesmo? Pois é. Navegando aqui pela internet, eu encontrei no site do UOL, na coluna Comportamento, a seguinte manchete: evento de monarquistas tem erro no upload, briga e só 1 minuto de príncipe. Príncipe, inclusive, a imagem que vem preenchendo essa manchete é uma imagem sensacional do príncipe com 30 centímetros de testa, com a cabeça de caixa d'água igual ao do Carlos Bolsonaro, só que ele consegue ser mais feio ainda do que o Bolsonaro Júnior. Isso que é um negócio sensacional. Vamos lá, a notícia. O primeiro encontro monárquico, prestem atenção no nome do encontro: Encontro Monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas. Isso é um negócio de jovem mesmo, né? Porque não é possível. Não, o que eu achei mais legal é que tá na coluna Comportamento. Isso. A coluna Comportamento. É tipo aqueles jovens que vão jogar quadribol, né? A galera parou o Minecraft, foi lá no encontro da monarca. Né? No Encontro Monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas. Existe uma ordem dos jovens monarquistas. Devem ser ligados aos maçons, com certeza. Demolei. O Demolei é porque é de jovem. Cara, nem num seminário você vai encontrar tanto virgem.
O primeiro encontro monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas deveria ter Virou acontecido. tudo maçom. Eu acho que é tipo a evolução, né, cara? Pokémon, tá ligado? A segunda fase dele é maçom. Demolai, Digivolve para! Maçom! Maçom Digivolve para! Monarcomon! Monarcomon desenvolve para Bertrandista. E o Guilhotinomon não sei- pra acabar com todos eles. mas aí o Guilhotinomon é o vilão. Voltando à notícia. O primeiro encontro monárquico da Ordem dos Jovens Monarquistas deveria ter acontecido às 16h30 do sábado. Mas o movimento que busca voltar ao poder no Brasil não conseguiu subir um vídeo no YouTube. E todos tiveram que esperar até as 13 horas Eles de não são domingo, jovens, né, cara? 24 horas depois. Cara, eles não são jovens. Né? Eu vejo lá pra consertar meu celular, eu vejo o vídeo, tudo uns PA de 12 anos, velho. Porra, a melhor coisa que tem, eu tô com um problema aqui na conexão da internet, ó. Oi, o áudio todo estourado. Você quer botar aqui, botar a tua internet com 50 mega? Você tem que plugar o plugin? Tudo Não é Marcelinho. possível. Não é possível. O atraso irritou a audiência. Mais precisamente, as 52 pessoas que aguardavam pela apresentação no horário anunciado. Eu pensei que ia falar a apresentação do Naruto. Do Naruto, eu pensei. Que eu tenho certeza que faria muito mais sucesso claro. do que aparecer o príncipe. O ponto alto do evento era a participação de Rafael de Orleans e Bragança, quarto na linha de sucessão ao trono da família imperial. Demorou Quarto 3... na linha de sucessão de porra nenhuma. Né? Pra Não nada. existe. Porra, Vai e subir o quê, cara? Demorou 3 horas e 19 minutos, mas ele finalmente apareceu no vídeo. Vagabundo. Deixou uma mensagem de 1 minuto e 14 segundos para o público que o aguardava, mais ou menos 15 Olha aí. pessoas. Essa é a aclamação popular que os monarquistas tanto falam. Então, Camacho, vamos ficando por aqui. Vamos por aqui. E o que vai acontecer agora? O que é que vai acontecer agora? É que você vai ficar no aguardo, porque vamos ter Lendo Textos Monarquistas 2. Como eu já citei antes. A qualquer momento pode sair aí no Spotify, YouTube e agregadores. The Chorume Never Ends. Chorume Never Ends, exatamente. Então fiquem no aguardo que teremos, numa próxima edição, textos lidos pelo Firmino e pela minha empolgante voz de Demolai. A voz marcante de Camacho Batista. Exatamente. Essa voz que eu herdei do meu avô que soube que o Império caiu em 1912. Valeu. Junto com o telégrafo. Junto com o Titanic. Ele tinha o único telégrafo da cidade. Grande abraço. Valeu. Lembre-se de contribuir no PicPay e no Padrinho. Tchau. Pau no cu do rei.